Esses dias atrás começou uma trend no Instagram que era para você olhar para tua versão de 2016, ver o que você estava fazendo e postar umas fotos e tal. Eu olhei para umas fotos e isso me deixou bastante reflexiva. Eu estava em 2016, uma década atrás, eu estava na Europa, estava fazendo minha dupla diplomação em Publicidade e Relações Públicas na Espanha. Eu viajei à Europa, foi um período muito bom. E aí, quando eu voltei, eu só queria terminar a faculdade e eu logo já comecei a empreender. Eu fiz muitas coisas que, claro que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faria diferente. E aí, com essa trend toda, eu comecei a pensar o que eu gostaria que tivessem dito para mim, ou o que eu falaria para essa pessoa que começou a empreender e o que ela poderia ter já de aprendizado. Se ela soubesse essas coisas antes, ela seria mais bem-sucedida, provavelmente, ou então teria um pouco menos de preocupação, talvez. E eu vou usar esse espaço para dar uns conselhos para a Marina de 10 anos atrás, mas que talvez sirvam para você também. Talvez você que está começando a empreender, que tem dúvidas sobre a sua carreira. Bom, em primeiro lugar, o que eu queria falar para ela é: confie em você. Em geral, eu acho que as pessoas elas têm uma tendência a querer aparecer, né, dentro das profissões. O ambiente corporativo ele é muito político e as pessoas realmente mostram que sabem muito, mas na verdade pouca gente realmente sabe muito. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu estudei muito e e eu era muito quieta, muito no meu canto. Enquanto eu via outras pessoas que hoje eu sei que estudavam menos, mas elas apareciam mais. E eu olhava para muitas delas e eu achava que eu estava atrás, só que eu não estava. E eu não confiava em mim o suficiente. Tudo bem, era mais nova, mas eu queria que tivessem me falado assim: confia, vai. Eu sempre fiz sociedade, eu sempre me associei com outras pessoas e hoje eu sei que isso é uma insegurança, porque faltou essa confiança em mim mesma. Só que em algumas vezes, não em todas, mas em algumas vezes, eu era a pessoa que carregava a sociedade nas costas e eu não entendia o valor disso. Eu me associava a pessoas, essas pessoas eu dividia, né, o que eu ganhava 50-50, eu colocava os contratos no meu nome, eu tinha os contatos, eu fazia venda, muitas das vezes até a execução, e eu dividia tudo igual. Eu demorei muito para entender essa lógica da alavanca, eu demorei muito para entender que quem assume risco merece mais e as coisas funcionam assim e tá tudo certo. Então eu queria ter confiado mais em mim e entendido mais a lógica de funcionamento das coisas. Talvez eu teria sofrido um pouco menos. Isso já me leva também à segunda coisa, que é: você merece o melhor, você merece, você é merecedor. Eu sempre tive essa tendência a achar que eu merecia menos, a me diminuir. É um certo pensamento de escassez que aparece em muitas áreas da minha vida. Teve uma vez, recentemente até, que eu fiz um curso de empreendedorismo e tinha uma atividade lá que a gente precisava fazer uma negociação. E tinham várias equipes, né? A gente tinha que formar duplas e era como se fosse uma negociação de fornecedor e cliente. E dentre todos, eu fui a que tive a negociação pior, assim, a que abaixou o preço lá ao máximo. E eu sempre tive essa tendência nos negócios a querer diminuir. Em terceiro lugar, quando eu trabalhei, eu sempre dei a vida por muitos clientes. Eu tinha muito medo de perder, eu sempre quis agradar todo mundo. E aí vinha aquela coisa, né, de dar a mão, daí outra pessoa quer o braço, e você vai fazendo, e você vai se esgotando. Dava vida pelos clientes, fazia muito o marketing deles, mas negligenciava o meu. Eu não fazia o meu marketing. Então eu queria ter, se eu pudesse dar um conselho hoje, eu falaria: coloque mais limites e trabalhe mais em você. Eu queria ter perdido essa ideia de que agradar é um sinônimo de ser bom profissional. Porque um bom profissional, ele consegue pôr limites, na verdade, né? Tem um livro que eu gosto muito, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E tem um trecho que ela fala sobre esse sentimento constante de insuficiência. No livro ela fala que esse pensamento de escassez vem do automático, antes mesmo da gente perceber. E a gente passa a vida inteira comparando o que temos, o que não temos, o que os outros têm, o que parece faltar. É um sintoma da nossa sociedade mesmo, mas a gente tem que parar de querer provar muitas coisas para os outros. Mas enfim, mais do que qualquer coisa, o que eu mais queria ter
que alguém me falasse o que eu tivesse aprendido é o meu valor mesmo. Eu queria ter apostado mais em mim, queria ter arriscado mais. Mas assim também, né? Eu sei que tudo isso foi aprendizado. Eu sou muito grata àquela menina. Graças àquela menina de 2016, hoje eu sei o meu valor. E hoje eu só faço o que está alinhado com esse valor. Eu saí recentemente de uma sociedade e era uma coisa boa, estava dando certo, mas eu dei esse salto justamente para apostar todas as fichas em mim, porque isso já demonstra, isso já é um passo de coragem e demonstra que finalmente eu estou entendendo o meu valor. Então, eu agradeço, sei que queria que tivessem me dito que vai dar tudo certo, que na verdade já deu tudo certo, e ter só me preocupado menos com coisas pequenas e me entregado mais, acreditado mais. Hoje eu olharia para ela e falaria o seguinte: acorde cedo, abaixe a janela, sinta o vento entrar, curta, coloque aquela roupa que você quer colocar mesmo que não seja apropriada para a ocasião, apaixone-se pela sua vida, conecte-se com as pessoas. Você não percebe ainda, mas você tem esse poder de conexão e é aí que está a alegria da vida. Saia da superfície, mergulhe, coma bem, vá a lugares que você acha que não merece só para provar o contrário. Dance, e se você não tiver onde dançar, dance na sua própria sala. E mais importante, não tenha medo. Tenha coragem, aposte todas as fichas em você. E se não der, o que de pior pode acontecer? Sempre há uma escolha. Confie no processo.